Voltando ainda lá, ele se julgava, ele estava inconformado porque ele não podia. Eu não me conformo, como eu pude ser tão frio? E foi a partir desta conversa que a gente decidiu, conversando com a Anice, a gente decidiu falar um pouquinho sobre o ciclo da vida. Então eu já comecei falando para vocês que todos nós existimos num comportamento pré-existente já em nós, características que nos movem, corretas. Agora, o que a gente faz delas, como a gente se utiliza dessas características, é que sim conta se eu estou errando, se eu estou acertando, se eu estou seguindo no caminho mais adequado ou estou me desviando. Aí sim. Mas aí é por conta de nosso livre-arbítrio. As características estão lá. Mas para eu me utilizar melhor delas, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender por quê. Eu, Bia, vivo criticando tudo. Qualquer coisa que eu bato o olho, que eu vejo, qualquer atitude, qualquer situação. Poxa, esse copo não precisava estar aqui, esse copo podia ter sido colocado ali. Qual é a diferença, gente? Qual é o problema? Não está no alcance? Alguém vai colocar lá, outro vai colocar aqui, é cada um. Mas eu tenho uma característica em mim de criticar. É uma característica boa? Sim. Se eu fizer bom uso dela. Para isso eu preciso conhecê-la em mim, aprender, desenvolvê-la, aprender a me utilizar dela de forma positiva, de forma boa, com bom propósito. Isso é evoluir, isso é aprimorar o nosso comportamento, aprimorar as nossas características. E aí, voltando à questão de ser feliz, e ele diz, o irmão Jacob diz que ele é uma pessoa feliz, que mesmo quando ele está perto de um inimigo, ele diz para ele mesmo que ele é feliz, né? Na primeira leitura lá, eu lembrei assim, e isso essa semana também aconteceu, eu lembrei de um fato, de uma situação que não me diz respeito, sozinha, quietinha, de olho fechado, e comecei mentalmente a criticar. E de repente, eu pensei, parei, para, Beatriz, o que você está fazendo? O que você tem a ver com isso? Diz respeito a você? Faz parte da sua vida? Afeta você? Você tem que fazer algo por essa situação? Então, o que você está fazendo? Para com isso. Não é da sua conta. E aí, quando eu terminei esse raciocínio, essa briga comigo mesma, e isso faz muito efeito, eu aconselho cada um fazer isso, olhar para dentro de si e fazer isso, quando sabe que está, principalmente quando a gente sabe, porque algumas vezes a gente se engana, né? A gente ainda não conhece, está agindo assim e acha que é correto. E ainda não conhece, não entende que aquela forma de agir, de alguma forma, traz prejuízo ou para outrem ou para mim. E aí, quando eu terminei esse raciocínio, eu pensei assim, ai Deus, ai meu anjo da guarda, como eu queria já não sentir mais nada disso. Que é quando o irmão Jacob diz, eu já estou muito bem, né? Como eu queria não sentir mais nada disso, como eu queria não me importar com coisas que não são da minha conta. Que eu me importe só se for para eu ajudar. Senão que eu não me importe, que eu não julgue, que eu não critique, que eu olhe e não tenha nem... Isso não foi só dessa vez, eu fiz ali, mas não é só dessa vez. Que eu não tenha nenhum sentimento nocivo, negativo, para com determinada situação, para com determinada pessoa. Aí eu mesmo penso assim, eu peço isso, né? E eu vou alcançar, mas não vai cair do céu. Vai ter que ser a minha lapidação dia após dia.
Vai ter que ser eu me conhecendo, eu vendo, eu percebendo, eu aceitando o outro me dizer, olha, isso não é um comportamento adequado, você não precisava ter feito isso. Porque muitas das vezes a gente se ofende, né? A gente se ofende, a gente se magoa, a gente fica chateado. Quem a pessoa pensa que é para me cobrar isso? A gente faz isso e às vezes a pessoa não fez por mal, mas achou que não foi legal aquilo. E se a gente for analisar, e se realmente não é adequado aquele meu comportamento, aquela minha atitude? E aí eu consigo corrigir. É assim que vai acontecendo a nossa lapidação, a nossa evolução. Ciclo da vida, né? Isso não deixa de ser um ciclo da vida. O ciclo da vida foi onde a gente resolveu. Por quê? Eu conversando ali com esse... Vocês viram como eu falo? É que vem tanta coisa para a gente falar, tanta coisa, tanta informação. E aí, conversando com esse espírito, eu falei para ele aquilo que eu coloquei para vocês, que um momento a gente vem mais frio, porque é necessário. No outro momento eu venho mais quente, ou seja, com uma energia mais emocional, com psique mais emocional, para me importar mais. Por que será? Não será porque eu já fui frio demais e agora eu preciso dar uma equilibrada? Ou uma outra vez eu venho mais proativo, faço, tenho que fazer, tenho que estar em movimento, tenho que sempre ter algo para fazer. Será que porque eu fui parado demais? Ou eu atropelei muita gente? Não é só parado demais, porque se eu venho um pouco parado é porque eu atropelei, fiz errado quando eu estava no ativo. Atropelei muito. Tudo isso são ciclos. E eu falando para ele que foi um ciclo dele, que foi uma etapa, que foi uma existência, mas vamos considerar uma fase, que em outro momento ele poderia corrigir, ou corrigir-se e corrigir, acertar, consertar a forma que ele agiu com as pessoas que cruzaram o caminho dele. Quando ele viesse num outro momento, com um pouco mais de empatia. Mas se ele veio com uma frieza, era necessário. Agora, quanto mais conhecimento temos, mais equilibramos as minhas emoções, a minha frieza, ou esse meu lado de movimento que eu tanto necessito, de ação que eu tanto necessito. Né? E não saio por aí atropelando todo mundo. Né? E aí foi onde a gente resolveu falar do ciclo da vida. Por quê? O ciclo da vida é um eterno recomeço. É um constante vir a ser, infindável ir e vir. Como as ondas do oceano. Não é assim? Coloque-se nas frases que eu vou citando. Não é assim? Nós viemos e voltamos, viemos novamente, vamos novamente, e o ciclo continua. Nós chegamos aqui neste ciclo, dois ciclos grandes, porque nós passamos por vários ciclos. O que finda aqui é a morte. A morte é uma etapa, é o fechamento de um ciclo. Ela é tão temida por todos nós, né? Ela é o melhor dos ciclos. Findou-se. O pior, gente, é o que a gente passa aqui. A morte, ela é só o final de um ciclo, é só o final de um sofrimento, é só o final de uma existência cheia de evolução, cheia de buscas e tentativas de acertar e conquistas. Ela é só o fim de uma etapa. Fechamento de um ciclo. E a vida continua do outro lado. Na intermissão, nós continuamos evoluindo. Claro, com uma abertura muito mais expansiva de nosso psique, de conhecimento, de percepção, sim. Mas continuamos evoluindo. Aprendendo, nos preparando para, vamos ver ainda o que eu preciso consertar, preciso voltar ainda, tenho mais isso para fazer. Então agora vamos ver, olha, já se aprimorou, já... Eu vou colocar assim, é similar, é parecido com eu ir para a escola, me formar, vou lá para a faculdade, me graduo em determinada área,
Agora eu vou para cá, volto para cá para colocar em prática. Aquilo que eu aprendi, eu volto, vou passar por esta, vou exercitar dentro desta caminhada, dentro desta profissão. Vou errar, vou acertar e de repente eu estou fazendo muito bem feito, sou ótimo, um ótimo profissional daquela área. Que bom para todos nós, né? Se a gente chegar no final dessa existência e a gente dizer, não, valeu a pena a minha existência. Não que nenhuma não valha.